Estamos abrindo o terceiro bloco da sabatina política com o candidato Dr. Ubiali à Prefeitura de Franca. Nós lembramos aos ouvintes da difusora e também internautas que é possível formular perguntas ao candidato. Utilize o WhatsApp GCN 991220761. Neste bloco de 16 minutos serão formuladas perguntas sobre temas relevantes do dia a dia da cidade. A jornalista Melissa Toledo começa. Candidato, na sabatina realizada aqui nesse mesmo auditório, nas eleições do ano de 2010, quando o senhor disputava a reeleição para a Câmara Federal, o senhor afirmou que não se candidataria à prefeitura na eleição de 2002, mas se candidatou. Depois disso, o senhor disse que não se candidataria a deputado, mas em 2014 o senhor se candidatou novamente. E, diante de tantas mudanças de posicionamento, como que o senhor espera que os eleitores confiem na palavra do senhor? Inclusive, o senhor disse agora há pouco que renunciaria se não resolvesse o problema das creches. Como que é possível confiar na palavra do senhor diante dessas mudanças de posicionamento? Melissa, todas as vezes que eu afirmei isso, eu afirmei se eu fosse eleito. Quando eu não sou eleito, eu tenho que mudar a minha posição. Nesse caso, eu só posso renunciar e não conseguir as creches se eu for eleito para ser prefeito e não conseguir as creches. Então, não é que eu mudo a minha palavra, eu mantenho a minha palavra sempre. Só que as circunstâncias não me elegeram. Certo. Eu já vou aproveitar para perguntar para o senhor, independente do resultado dessas eleições, em 2018, o senhor pretende concorrer a algum cargo? Olha, nesse ano eu já não pretendia concorrer mais. Eu estava em São Paulo e tinha tomado a decisão que não participaria de nenhuma eleição. Eu procurei, inclusive, outros candidatos para ser candidato aqui em Franca. A circunstância, Melissa, me levou a entender, e eu sou meio místico, eu acho que Deus atua na vida de todos o tempo todo. Eu comecei a entender que esse era o momento que tinha chegado para mim. Porque as coisas que eu queria, eu me esforcei. Ofereci a presidência do partido para possíveis candidatos, ofereci todo o espaço, garantias junto ao vice-governador, que é presidente estadual do partido, e nada deu certo. Nada deu certo até o momento que eu me candidatei. A partir do momento que eu me candidatei, tudo tem dado certo. As coisas estão fluindo bem. Eu consegui o JC Carvalho, que é o João César Carvalho, como vice, que é uma pessoa fantástica, está me ajudando. Então, eu estou entendendo que, como disse o Vitor Hugo, que a força de uma ideia cujo tempo chegou, nada tira essa força. Então, estou acreditando muito que eu vou ser o prefeito de Franca e, com isso, eu vou encerrar minha carreira como prefeito de Franca. Doutor, atualmente o senhor é primeiro suplente a deputado federal pelo PSB. De repente, se surgir essa vaga em Brasília, e o senhor foi eleito prefeito de Franca, o senhor vai para Brasília ou fica aqui na cidade? Não, fica na cidade. Uma vez eleito prefeito é uma... como deputado, eu percebi que você ajuda a cidade como prefeito. Se o prefeito trabalha contra a cidade, mesmo que aparentemente ele esteja trabalhando a favor, isso nós temos tido essa realidade aqui em Franca, você não consegue ajudar a cidade. Você é deputado, você quer trazer verba, você quer trazer internet gratuita, você não consegue, você quer trazer escola técnica federal, você não consegue. Então, você precisa de um prefeito que saiba trabalhar com deputados e com senadores, para que possa fazer isso, com ministros e secretários. Franca, há muito tempo está carente desse tipo de prefeito que eu posso ser. Doutor, o senhor fala em relação a quando um prefeito joga contra, quando o prefeito não trabalha em prol da cidade. Evidentemente que é uma crítica indireta, mais direta, ao atual prefeito Alexandre Ferreira. Acontece que em 2012, depois de ficar fora do segundo turno, o senhor declarou apoio total ao então candidato Alexandre Ferreira. Um ano depois, a relação entre vocês estremeceu. Inclusive, o senhor chegou a defender na Câmara Federal em Brasília o impeachment do Alexandre. Hoje, como vê a sua decisão de ter apoiado o Alexandre nas eleições passadas? O senhor se arrepende? Foi um erro. Foi um erro ter apoiado o Alexandre. É que eu tinha todo um projeto para a cidade. Esse projeto, a cidade, acreditando num outro político da cidade que afirmava tê-lo preparado, tal, eu disse, olha, talvez esteja preparado mesmo. Eu achava que não. Eu achava que a cidade teria dificuldade, porque... Quando você pode preparar tecnicamente uma pessoa, você tem que também prepará-la politicamente, ela tem que ser democrática, ela tem que ser acessível, ela tem que ser
uma pessoa que não centralize tudo nela. Nós estamos cansados de ter prefeitos centralizadores, cansados de ter prefeitos que só fazem aquilo que está na cabeça dele. O Biali, o Alexandre, então, foi mal preparado. E o senhor, como o senhor falou, a gente não deve só acreditar naquilo que dizem para a gente. No começo da sabatina, o senhor disse que a política está mudando. O senhor, ao declarar o apoio, não deveria ter verificado essas questões? Nós verificamos. Acontece que a alternativa que a população nos deu eram 2 pessoas. E entre as duas, naquele momento, nós avaliamos que a experiência administrativa do atual prefeito era maior do que a experiência administrativa da outra candidata. Então, entre os dois, como melhor experiência administrativa, porque tinha sido secretário no mandato do outro candidato, ele tinha... o outro candidato afirmava perentoriamente, o tempo todo, que tinha preparado, aquilo vai batendo na tua cabeça, você diz, bom, a outra pessoa não tem nenhuma experiência administrativa. Eles dizem que tem uma experiência administrativa. Nessa opção, era isso que a gente podia fazer, não tinha outra escolha naquele momento, por causa de experiência administrativa. Candidato, o senhor tem utilizado bastante as redes sociais e, recentemente, o senhor divulgou um vídeo afirmando que era favorável à cassação do mandato do Alexandre e negando um acordo com o PMDB para salvá-lo da cassação. O fato é que esse vídeo ele foi divulgado somente depois da votação, ocorrida um dia antes, em que 3 vereadores do seu partido eles foram contra a cassação. Por que o senhor não divulgou seu posicionamento antes? E qual a mensagem que o senhor acha que o partido passou para a população com isso? Se você viu o vídeo, você viu que eu disse que eu não queria ter feito aquele vídeo. Eu fiz aquele vídeo por pressão da rede social, que não tinha entendido a posição dos meus vereadores. E eu lembrei no vídeo, eu disse assim, que os vereadores têm autonomia, nós somos democráticos dentro do PSB. Desde o princípio, 2 vereadores nossos se colocaram ao lado do prefeito e nós propusemos lá atrás, bem antes, a expulsão dos vereadores do partido. Sugerimos a eles que eles teriam carta que eles poderiam sair do partido, porque o partido não fazia parte do governo. No entanto, um deles virou líder do governo. Então, era uma incongruência, era uma coisa que não estava certo, na nossa opinião. Como eu não sou do diretório municipal, eu não podia ter uma interferência direta no diretório municipal. Eu sou do diretório estadual, sou vice-presidente do partido estadual. Então, naquele momento, nós conversamos com eles, explicamos para eles, dissemos para eles, sejam vereadores, tomem a decisão de vereador, analisem o que foi apresentado para vocês e, sem ter dívida de gratidão, ou por isso ou por aquilo, votem segundo a consciência de vocês. E eles seguiram a votação segundo a consciência deles. Eu não concordo, mas eles quiseram isso. Entendi. Se o senhor não conseguiu convencer nem mesmo os vereadores do partido do senhor, como que o senhor espera convencer a maioria da Câmara a votar favorável aos seus projetos, caso seja eleito prefeito? Eu penso que a Câmara vai ser uma maioria absoluta nossa. Nós temos grandes vereadores, grandes candidatos a vereadores, nós estamos conversando com eles, nós já estamos desde já dizendo, vocês sejam os vereadores que a cidade precisa. Eu não quero que eles concordem em absoluto comigo, porque eu sou o prefeito, sou do partido deles. Eu quero que eles concordem comigo, porque eu tenho os melhores projetos. Eu tenho os projetos que são melhor para a cidade. Eu sou aquele que defende o bem comum. Eu sou aquele que não está dando de Ponços Pilatos, lavando a mão e saindo fora do processo. Eu estou participando. Eu quero que eles votem, que seja um poder totalmente autônomo. E como poder autônomo, que é a Câmara, que ela faça valer a justiça, faça valer os direitos da população. Candidato, qual a avaliação que o senhor faz da atuação dos vereadores do seu partido, o PSB, na Câmara? Claudinei da Rocha, o Cordeiro, mas em especial ao Luiz Vergara, que agrediu com um tapa na cara um eleitor dentro do plenário durante uma sessão da Câmara e que também foi líder do prefeito Alexandre Ferreira até poucos dias. A avaliação que eu faço é que eles seguiram as suas próprias consciências. Eles não tinham o apoio do partido, o partido era contra a posição deles, mas infelizmente na nossa democracia, e tendo tão poucos vereadores numa Câmara como a de Franca tem 15 vereadores, se tivéssemos mais, talvez tivéssemos uma democracia representativa melhor. Mas eles seguiram a consciência deles. O tapa na cara não merecia uma punição mais severa, doutor? Eu, particularmente, quando vi a cena,
nós achávamos que aquilo tinha sido uma coisa muito agressiva. Em hipótese alguma, a gente deve agredir alguém fisicamente, nem agredir as pessoas moralmente. A gente deve fazer críticas, tanto do eleitor para o político como do político eleitor, críticas que sejam dentro do contexto da política, dentro do contexto daquilo que ele está fazendo. Nós somos seres humanos, nós temos que olhar para o outro como irmão e não como inimigo. Nós não estamos numa guerra. Essa não é a ideia. A ideia é construir e não destruir. Sim, mas qual a opinião do senhor? Qual seria a punição que o senhor daria como líder regional do partido? Não, como a decisão foi também democrática, foi uma decisão da municipal que fosse, parece que foi advertido e afastado. Eu não sei exatamente qual foi a punição que foi dada naquele momento. Mas, assim, se tivesse sido para a estadual, onde eu participo, com certeza a recomendação é que ele fosse retirado do partido. Não foi, ele não recorreu à estadual, foi resolvido aqui na municipal. Candidato, falando agora de segurança pública, entre as propostas apresentadas pelo senhor na última campanha para a Prefeitura de Franca, estava o aumento efetivo da Guarda Municipal. O senhor disse que o ideal seria que houvesse mais de 350 homens. O senhor mantém esse projeto, essa ideia? Veja bem, das várias críticas que eu recebi, essa foi uma delas, porque eu estabeleci um número. E quando eu estabeleci esse número, eu não, as pessoas que leram o projeto não me perguntaram, e eu não respondi porque não fui perguntado, se isso seria imediato. Eu disse que não. Eu disse que 300 era um número previsível, porque estudos mostram que numa cidade com a guarda municipal ser eficiente, ela tem que ser um guarda para cada 10 mil habitantes. Então, eu disse o número ideal e disse quanto deveria ser. Mas eu garanto para você que a Guarda Municipal vai ser muito melhor aproveitada, ela vai nos ajudar no processo de segurança da cidade, ela vai ter um papel relevante e importante para a cidade. Não adianta você dizer que tem uma Guarda Municipal que está totalmente desativada, sem prestígio, sem nada. Nesse caso, para fingir que tem, como tem sido feito vários programas políticos de atitude, de atendimento para as pessoas, é melhor não ter. Ou você tem que funciona, ou você não tem. O senhor defende a Guarda Armada? Eu defendo a guarda eficiente. Se ela vai ser armada ou não, isso é um problema secundário. Ela não precisa estar armada para ser eficiente. Normalmente, para armar uma guarda, você tem que tomar uma série de cuidados. Em princípio, eu não defendo a Guarda Armada para a Franca. Mas ela é possível ser armada porque foi assim que foi votado na Câmara dos Deputados. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Alexandre Ferreira? A avaliação é que ele tentou acertar. Faltou ele uma série de habilidades políticas. Ele não tinha a vivência de ter passado por outras eleições, de ter tido várias derrotas sequenciais, de ter tido a diminuição da votação progressiva para que ele pudesse refazer os seus pensamentos, suas ideias, procurasse se informar melhor e pudesse ter um contato muito mais positivo e propositivo com os políticos de uma forma geral. Acho que ele tentou fazer o melhor dele e o melhor dele foi o que aconteceu. O senhor aceitaria o apoio dele para a sua candidatura? Olha, se o Alexandre me procurasse, eu poderia fazer até uma avaliação disso, mas o Alexandre nunca quis o meu apoio e nunca quis me dar apoio em nada. Pelo contrário, no momento que, por coincidência, nós viajamos no avião junto, ele vindo de Brasília, que eu nem sabia que ele estava em Brasília, juntamente com a secretária de Saúde, eu conversei com ele e disse a ele que para Franca era melhor que a gente tivesse um número menor de candidatos a deputado federal. Ele disse que era impossível para ele fazer qualquer coisa por isso. Naquele momento, eu seria hoje um deputado federal e estaria trabalhando para a cidade, não seria nem candidato a prefeito nesse momento. Mas como eu não fui eleito, estou aqui como candidato a prefeito. Doutor, estamos 2 minutos para o final do bloco. Por favor, Edson Arantes. O senhor sempre é criticado, é acusado de ser omisso, tanto no episódio do Vergara no tapa na cara, quanto no episódio agora da não cassação do Alexandre Ferreira. O senhor foi ou não omisso nessas duas situações? Olha, eu teria sido omisso se eu fosse do diretório municipal, enquanto municipal. É que as pessoas confundem o fato de eu ter sido deputado federal do PSB, ser da vice-presidente estadual do PSB. Eu não trato de coisas locais, eu trato de coisas gerais. Então, mas não fica muito conveniente para o senhor dizer que não é com o senhor? O senhor não está lavando as mãos diante de 2 problemas muito sérios? Eu estaria lavando a mão se isso fosse um problema para a cidade. Isso não foi um problema na cidade, isso foi um problema político, pessoal do Vergara com
ao seu eleitor. A cassação do prefeito não é um problema para a cidade? Morreram pessoas. 9 médicos atuaram no Edson, para ser honesto com você, caçar o prefeito nesse momento era só confusão. Honesto, eu estou sendo muito honesto com você. Por que era só confusão? Nós estamos no final do mandato. Nós temos eleição agora dia 2 de outubro. No máximo dia 30 de outubro nós temos o prefeito eleito. O prefeito não terá nenhuma atividade mais. Então nós tínhamos o que de governo dele? 1 mês, 2 meses? Mas não era uma forma de mostrar para a população que você não está de acordo com o que foi feito? Porque a cassação ela não é só um efeito, ela é um posicionamento de toda uma Câmara contra o que foi feito. A Câmara disse amém. A Câmara não, né? A diferença foi um voto. Graças a Deus, 9 vereadores se posicionaram a favor da cassação. O senhor não acha que o senhor, que está pedindo voto da população, deveria se manifestar? Não, na verdade eu me manifestei. Eu me manifestei lá atrás na medida que eu já pedi a cassação dele bem antes. Quando eu pedi a cassação do Alexandre, lá atrás, onde ninguém falava em cassação, eu já tinha me manifestado. Na verdade, eu acho que esse posicionamento dos vereadores, a gente tem que cobrar dos vereadores. Falar que eu sou o líder político, todo mundo conhece vereador, todo mundo sabe como vereador se comporta. Não é só esses, não é só os do meu partido. Mas dentro do partido o senhor tem algum peso? Dentro da legenda, o senhor tem algum peso? Acho que o senhor poderia se posicionar dentro do partido. Dentro do meu partido, eu me posicionei claramente a favor da cassação. E disse isso nas reuniões, mas eu não tinha nem voto dentro do partido. Nós encerramos aqui o terceiro bloco da Sabatina Política com o Dr. Ubbiali. No próximo bloco, perguntas enviadas por ouvintes e internautas. Eu lembro que as perguntas podem ser enviadas através do WhatsApp GCN 991220761. Eleições 2006, o GCN tem lado, o lado do eleitor.